Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje o tema da nossa mensagem é: não andeis ansiosos. Sabemos que a ansiedade é o mal do século. Quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas estão paralisadas por conta da ansiedade. E por que ficamos ansiosos, né? Qual a origem da ansiedade? A ansiedade vem do medo, da incerteza, da incapacidade que sentimos diante das situações que enfrentamos. E o nosso corpo, ao interagir com o ambiente ao nosso redor, ele coleta informações através dos 5 sentidos. Então, nossa alma começa a processar essas informações que resultam em pensamentos, sentimentos e desejos. O medo e a incerteza são alguns dos possíveis resultados desse processo. E quantas pessoas estão com medo? Nós vemos as reportagens por aí: guerra, crise, fome. A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor diz que haveria guerras, terremotos, furacões, pestes, fome, nação contra nação, reino contra reino. E às vezes o medo vem por causa dessas informações que o nosso cérebro recebe. E às vezes também, outras vezes, o problema é a falta de informação. Então a ansiedade também é causada por incertezas quanto ao futuro. A gente tem um exemplo, hoje passando por crise, como o nosso país está, muitas pessoas têm medo de ficar desempregadas. Aquelas pessoas que estão empregadas começam a se perguntar: será que amanhã ainda estarei na empresa? Será que vou perder meu emprego? A gente não consegue obter essas informações e essa incerteza gera ansiedade. Então, nós somos munidos de informações que nossos sentidos nos trazem, as quais são processadas por nossa mente, que as compara com a capacidade, o poder e o conhecimento que possuímos. Vamos supor, se essas informações representam algo fácil dentro de nosso domínio e conhecimento, nós ficamos mais tranquilos. Agora, se elas indicam ameaças, coisas difíceis que vão além de nossa capacidade de administrar, ficamos ansiosos. E quais são os tipos de ansiedade, de sintomas que as pessoas estão sentindo? A ansiedade generalizada, ela pode apresentar 3 ou mais dos sintomas que eu vou ler para vocês. A maioria dos dias nos últimos 6 meses é sensação de inquietação ou nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alterações no sono. A ansiedade com crise de pânico pode também apresentar 4 ou mais dos sintomas que eu vou ler para você. Elas devem ser desenvolvidos e alcançar um pico em 10 minutos, que é palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoos ou desconforto abdominal, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer e sensação de formigamento. Sabe-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. Também é comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessa manifestação. Daí a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal e a sensação de fracasso tem que ver com a baixa autoestima. Quanto a pessoa com sentimento de culpa,
é importante examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas, ou melhor, modificar completamente a própria conduta, se essa foi a causa da inquietação. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Eu costumo falar que só Deus sabe o que vai acontecer, só Deus conhece o nosso futuro. E muitas pessoas têm colocado a sua fé e a sua confiança em Deus, porque Deus nos ama, nos protege aqueles que o aceitam. Então vamos parar um pouco com essa ansiedade, com essa agitação, com esse medo. A mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que interessante, A Bíblia diz, e o próprio Jesus fala para os seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, vestir. Jesus, ele conhece a natureza humana. Jesus sabe o que sentimos. Ele sabe que muitas das vezes temos problemas de ansiedade. No versículo 25 o Senhor diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, nesse versículo nós vemos claramente a raiz da nossa ansiedade. Portanto, nossa preocupação está ligada à vida e ao corpo. O Senhor relacionou a ansiedade pela vida, a questão de comer e beber. Por quê? Porque nós precisamos dessas coisas para a nossa sobrevivência. Quanto à ansiedade pelo corpo, ele deu o exemplo das vestimentas que nos fornecem calor e proteção. Tudo ligado à saúde. Contudo, Jesus diz a mim e a você: não andeis ansiosos. Lucas 12, 29, o Senhor fala desse mesmo assunto: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Muitas vezes nos perguntamos: como será? Entregando-nos às inquietações. Não temos vivenciado isso nos tempos de pandemia? Todos nós ficamos preocupados com as ondas que teve, com as mortes, com a saúde, com a situação econômica. E nós temos nos perguntado: como vou viver? Como vou sobreviver em meio à crise econômica? Como ficará minha saúde? O medo bateu nas nossas portas, nas nossas vidas. Então o Senhor, ele nos diz: não façam isso, não ande ansiosos. Não ande ansiosos pela parte financeira da sua vida. Não andem ansiosos pelo corpo, pela saúde de vocês. Não fiquem preocupados. Não andem ansiosos. A palavra de Deus, ela é atual, cheia de luz e sabedoria. Então, como podemos vencer a ansiedade? Aí, se você ler o capítulo 26, ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor não nos diz para olhar para as crises ou para os problemas, mas Ele nos diz para olhar para as aves do céu. Você já viu algum passarinho preocupado? O passarinho,
Pelo menos todo dia que eu acordo de manhã, eu ouço os passarinhos cantando. E é o que nós deveríamos fazer todas as manhãs, acordar cantando, acordar alegre, feliz, porque o Senhor nos concedeu mais um dia. Mas muitas das vezes acordamos cansados, com pesos, por conta da ansiedade, por conta do medo. Por isso o Senhor quer que nós observemos as aves do céu. Devemos prestar atenção aos sinais que Deus nos manda. Eu vejo nesse versículo que há duas mensagens preciosas para nós. A primeira mensagem é vosso Pai. Aqui o Senhor Jesus nos mostra que temos um Pai. Precisamos conhecer nosso Pai. Ele deve ser real em nossas vidas. Jesus nos diz, se nosso Pai, olha que lindo, Jesus fala, se o nosso Pai sustenta as aves, não vai sustentar você também? Será que Deus não vai sustentar eu e você diante de problemas e situações difíceis? Né? Então, diante desses problemas, dessas dificuldades, dessas ansiedades, desses medos, devemos lembrarmos disso e dizer em nosso interior, dizer no nosso coração, eu tenho um Pai, eu tenho o Pai, o meu Pai cuida de mim. E a segunda mensagem preciosa que vemos na pergunta, ele fala, não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui Jesus mostra o valor que temos para o nosso Pai. Eu quero te dizer uma coisa, você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Você não cuida das coisas que têm valor para você, mas Deus cuida. Amém? Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Da mesma forma, se temos valor para Deus, Ele vai se preocupar conosco e vai cuidar de nós. Então isso é fundamental para nós vencermos a ansiedade. Não precisamos ficar ansiosos, pois temos um Pai e temos grande valor para Ele. Então vamos cantar assim como os pássaros faz, assim como as aves do céu faz. Vamos cantar, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar no Senhor, porque nos dias atuais temos muitas preocupações. Mas o convite que temos nesse texto bíblico de Mateus é: não andeis ansiosos. Porque a ansiedade ela pode trazer muitos males para a nossa vida. Aquelas doenças psicossomáticas, dores de cabeça, dores muscular. Então, Jesus ele apresenta uma alternativa para nós vencer a ansiedade. Ele fala assim no versículo 26, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que lindo. Este é um ato de fé, buscar o seu reino e a sua justiça, e crer que as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Por fim nos diz no versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Então, nós precisamos viver cada dia com suas preocupações. Não é tempo de se preocupar com um futuro incerto. Busque o reino de Deus primeiro. Busque, entregue todas as suas preocupações a Ele. Então, essa é a receita espiritual para você e para a sua família. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui a carta de Paulo aos Filipenses ela é muito conhecida.
Eu creio que muitas pessoas conhecem. E nela ele roga que os seus andem em concordância e em tudo sejam moderados, não andando ansiosos por nada. Essa ansiedade tira a nossa paz, nos deixa estressados, nos deixa nervosos. Mas Deus, que tem o controle de todas as coisas, que é soberano e reina, não anda nessa ansiedade. Ele é paz, Deus é paz. E o que eu quero te dizer? Ande na paz de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Não ande ansioso como o mundo anda. Entregue todas as suas questões para Deus em súplicas e ações de graças. É o que Paulo fala. Entregue todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades em orações. Ore e automaticamente agradeça, crendo na vitória. Creia, porque Ele cuida do resto. A ansiedade nunca resolveu o problema de ninguém. Ao contrário, diversos problemas são causados por causa dela. Eu sei que muitos podem dizer, mas como eu vou conseguir controlar? Pois quando percebem, já estão ansiosos. Por isso Deus fez questão de registrar na palavra dele esse algo tão importante, porque o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor, Ele sabia que o ser humano passaria por várias pressões e que se preocuparia, perderia sua paz, se desequilibraria. Se você analisar a frase aos Filipenses, verá que ela não é uma sugestão, é uma ordem. Paulo dá uma ordem. Mas como é possível cumprir esta ordem? Você precisa se lembrar de algumas coisas importantes. Deus nos criou dependentes dele. Jesus nos avisou que viveríamos aflições. Ele fala na palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por nós. Temos um inimigo derrotado e fomos feitos vitoriosos por causa da vitória de Jesus, né? A ansiedade é causada por um espírito maligno. E sendo assim, se você abriu a porta da sua vida para ele, feche agora mesmo. A ansiedade é um comportamento que você aprendeu e repete mesmo sem perceber. Então agora é hora de exercitar um outro comportamento, o da fé. Deus nos convida a confiar que Ele mesmo está cuidando de nós. Então, rejeite em nome de Jesus a ansiedade que te consome. Entregue ao Senhor os seus problemas e agradeça pelo cuidado dele com você. Porque é como eu falei, a paz que excede todo entendimento encherá a sua vida a ponto de você enxergar tudo de forma diferente. Mesmo que as expressões externas ainda não tenham acabado, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, tome posse, desfrute dela, desfrute dessa palavra. O que eu acho mais lindo nas palavras de Jesus é que ele fala aqui, as aves não trabalham e os pais alimentam todos os dias. Deus não deixa faltar nem para um animal que é irracional, quanto mais para você que é filho dele. E você fica preocupado com o que vai comer amanhã. Olha o que passa nas nossas cabeças. Será que eu vou conseguir pagar minha conta? Será que eu não vou ser mandado embora? Será que eu vou ter roupa amanhã? Será que eu vou ter um calçado? Será que eu vou conseguir comprar algo? É tanto será, a gente fica preocupado com coisas que não estão no nosso controle ou com coisas simples. Mas descanse o seu coração, porque o que você não pode controlar já está no controle de Deus. Não perca noites de sono, não se desgaste por coisas que não estão no teu controle.
porque a sua preocupação não vai mudar nada, sabia? A nossa preocupação não muda nada e Deus trabalha no descanso. Preocupação não gera transformação. Preocupação só faz você gastar toda a energia e tempo com coisas que você não pode mudar, que você não tem o controle. A ansiedade e preocupação que você está não vai acrescentar 1 minuto da tua vida. 1 Pedro 5, 6, 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós. Não andeis ansiosos, porque à medida que a sua ansiedade cresce, a sua fé diminui. Olha como é ruim. À medida que a nossa ansiedade cresce, que as nossas preocupações crescem, a nossa fé diminui. Porque uma hora a gente fala: mas eu confio em Deus. A minha fé não é abalada. Mas aí quando vem as notícias ruins, ficamos ansiosos, ficamos com medo, ficamos preocupados. E agora? O que vai acontecer? E agora? A guerra está aí. E agora? Eu sei que é difícil, a gente se preocupa porque a gente é ser humano, mas a nossa preocupação não vai mudar nada. A nossa preocupação só vai deixar a gente ficar doente, só vai nos paralisar. Então vamos fazer diferente, vamos confiar no Senhor. A tua confiança tem que estar em Deus. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Maldito é o homem que confia no homem. Nós, por confiar em nós mesmos ou no homem, nós nos apartamos do Senhor. Porque parece que nós não confiamos no Senhor. Senhor, deixa que eu faço aqui. Deixa que eu me vire aqui. Não, Deus não vai trabalhar dessa forma. Deus só vai trabalhar quando você descansar o seu coração. Não confie na sua própria força. Confie naquele que já sabe do teu amanhã. Confie naquele que já sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus sabe o que vai acontecer amanhã. E às vezes você confia em todo mundo e sai contando todos os seus problemas para quem não pode resolver nada. O único que pode resolver os teus problemas é Deus. Por isso que ele fala na tua palavra: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Ele em secreto. Conta tudo para Deus. Quando você se sentir muito preocupado, ansioso, inquieto, e a sua preocupação for maior do que a tua fé, já pode se preocupar, porque você já está vivendo um estado crônico de ansiedade. Quando a sua preocupação, a sua inquietação for maior do que a tua fé, você já está vivendo um estado crônico de ansiedade. E como eu já falei, a ansiedade ela pode desencadear várias doenças psicossomáticas. Quantas pessoas estão com quedas de cabelo, gastrite, palpitação no coração? Você perde noites de sono. E o sono é tão sagrado, porque Deus fala na sua palavra que Ele dá o seu sono aos justos. E o diabo, ele tem atacado as nossas vidas. O diabo ataca no sono. Para quê? Para roubar a tua paz, para roubar a tua energia, para roubar a tua coragem no outro dia, para você ficar para baixo. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas deitam nos seus travesseiros e ficam preocupados, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, preocupado com o amanhã, sendo que o amanhã não pertence a nós.
O amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Você quer contar seus problemas para os outros, mas ninguém vai querer te ouvir. Ou eles podem até te ouvir, mas muitos não vão te ajudar. Mas quando você conta para Deus, meu amigo, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Ele é poderoso para tocar o coração do homem, para te ajudar. Mas primeiro, peça ajuda a Deus, porque Ele pode tocar o coração de alguém para te ajudar. Ele é poderoso para dar um basta no teu problema. Ele é poderoso para dar um basta na tua dor, para abrir a porta que você precisa, para te curar de qualquer enfermidade. Só se abra diante de Deus. Primeiro consulte-se com o Senhor. Primeira coisa para você se livrar dessa ansiedade é você aumentar a tua confiança. Aumente a tua confiança. Aumente a tua confiança em Deus. Eu vou ler aqui Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu querido, olha o que o Senhor nos convida. Vinde a mim, vocês que estão nervosos, estressados, ansiosos e preocupados. Eu lhe darei descanso, eu tranquilizarei e aliviarei as suas almas. Que coisa linda, Jesus é maravilhoso. Tome meu jugo sobre vocês e aprendam como lidar com todas as situações, pois meu jugo é leve e suave. O jugo do Senhor é fácil de ser carregado. Paulo orou para ser forte diante dos problemas, diante das dificuldades. Ele relata na palavra dele que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos passando por desafios, o diabo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele gosta de colocar pensamentos em nossas cabeças. Pensamentos de preocupações, pensamentos do tipo também que eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, isso é demais para mim, isso é muito difícil, eu não posso fazer. Mas eu quero te dizer, você é mais forte do que pensa que é. O inimigo quer que pensamos que somos fracos e que não conseguimos. Mas na verdade, se você se achar forte, você será forte. Olha que interessante. Se você se achar forte, você será forte. Se você se achar um fraco, você será um fraco. É igual eu falo. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que pensamos. Segundo Coríntios 12, 9, Paulo deu glória pelas fraquezas. Então você é mais forte do que você pensa. Eu não estou te falando que tudo vai ser fácil, não, porque, como eu falei, Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, mas tenha em mente que Deus jamais vai te deixar, nem te desamparar, porque Ele prometeu que sempre cuidará de nós. Deus não atrasa, Ele chega na hora certa. Amém? Deus não atrasa, Ele chega na hora certa. Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Que palavra gloriosa para você que está ansioso, para você que está com medo, para você que está paralisado, para você que está preocupado.
Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E por que nós temos medo? Por que nós não colocamos a nossa confiança no Senhor? Se Ele fala, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso. O Senhor chama pessoas fortes, corajosos, não medrosos, covardes. É igual eu falo, você pode até ter medo. Você não é um covarde se você ter medo. Você vai ser um covarde se você deixar o medo te paralisar. Se você deixar que o medo não faça que você avance, aí sim você será um covarde. Salmos 94:19, o salmista Davi diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Só o Senhor pode consolar a alma abatida, a alma ansiosa, a alma preocupada. Entregue as tuas preocupações diante do Senhor. Entregue diante de Deus. Entregue, porque Ele dá alívio. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, porque eu estou com você. O Senhor está falando com você neste dia. Ele está com você. Não tenha medo, porque Ele é o teu Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que te ajuda. É Ele que segura nas tuas mãos e te diz: não tenha medo. Repetindo Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, apresentei seus pedidos a Deus, só a Ele, somente a Ele. Amém? Se for para você se preocupar, se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a sua salvação. Como eu falei no começo, nós estamos vivendo os fins. Tudo está se cumprindo na palavra de Deus. Se for para você se preocupar, se preocupe em aceitar Jesus logo. Se preocupe em aceitar Jesus hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Porque amanhã você pode não acordar. Porque amanhã você pode não estar no meio de nós. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe em buscar o reino. Como Ele fala na sua palavra, buscai primeiro o reino e a minha justiça. As demais coisas eu acrescentarei na tua vida. Desculpa. Esse é o remédio para combater a ansiedade. Coloque todas as suas preocupações diante de Deus. Busque Ele. Busque Ele enquanto há tempo. Entrega o teu jugo que está pesado, o teu fardo pesado para Ele que é leve. O dele é leve. O dele é suave. Troque com Ele. Então, se for para você se preocupar, se preocupe com a sua salvação. Se preocupe em fazer a vontade dEle. Se preocupe em obedecer a Ele. Nisso sim você pode se preocupar. Amém? Eu vou fazer uma oração por você. E que você tenha paz no seu coração. Porque o Senhor fala: vinde a mim. Todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar riquezas, fortunas nessa vida e perder a sua alma? De que adianta?
De que adianta? Volte-se para Deus hoje. Busque a Deus hoje. Aceite Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Se preocupe com a sua alma, porque a matéria vai pro pó, vai voltar pro pó. Mas e a alma? Se preocupe com a sua salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar cada vida que está me ouvindo. Pai, cada mente preocupada, cada mente ansiosa, pessoas que estão preocupadas com amanhã, pessoas que estão preocupadas, que não sabem como resolver os seus problemas, como que vai ser o amanhã, pessoas que não conseguem dormir, preocupadas, ansiosas, com medo, paralisadas, sem vontade de sair de casa. Pai, o Senhor é o Deus que traz alívio, o Senhor é o Deus que traz refrigério, o Senhor é o Deus que acalma o coração, o Senhor é o Deus que arranca fardos pesados e entrega fardos leves, suaves. Pai, dá descanso aos seus filhos, dá descanso para essa alma que está aflita, assim como Davi, quando ele fala que a ansiedade já dominava ele, mas o teu consolo, Senhor, trouxe alívio à alma dele. Pai, que o teu consolo traga alívio a essas almas, a essas vidas que estão ansiosas, que estão com medo. A tua palavra diz que o amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei, Pai, se estaremos vivos daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Só o Senhor sabe, porque o Senhor é o dono da vida e o Senhor é o dono da morte. Espírito Santo de Deus, traga consolo para esta alma aflita no dia de hoje. Traga refrigério. Traga consolo às almas, Pai. Derrama um bálsamo, Senhor, de cura. Cura, Senhor, as feridas na alma. Cura, Senhor, cicatriza, Pai, essas feridas que ainda estão abertas, Pai. Acalma os corações, Senhor. Acalma os ventos, as tempestades. Ah, Senhor amado, o Senhor fala para nós: seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo. E o Senhor fala para mim, para você: não tenha medo, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor não nos desampara. O Senhor jamais nos deixará. Porque o Senhor prometeu na tua palavra que o Senhor cuidaria de cada um de nós. E eu creio, Senhor, que o tempo de cantar chegou nas nossas vidas. Ainda que o mundo diz ao contrário. Ainda que o cenário atual, Pai, diga ao contrário, Pai. Nós cremos, Pai, na força do teu poder. Porque a nossa confiança está em Ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam na força do seu braço. Uns confiam no homem. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantemos e estamos de pé. Porque a nossa confiança está em Ti. Porque é de Ti que vem o nosso socorro. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, na hora do desespero, o Senhor está presente nas nossas vidas. Pai, desde já eu quero agradecer por cada vida que está me ouvindo neste dia. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um deles com toda sorte de bênçãos, Pai, contidas, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Eu desejo paz, eu desejo prosperidade, eu desejo alívio, eu desejo alegria, eu desejo, Senhor, que as Tuas ricas bênçãos, Senhor, sejam derramadas, Pai, na vida de cada um. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Se essa mensagem fez sentido para você,
Envie para os seus contatos. Envie para o maior número de pessoas. Se você conhece alguém que está ansioso, que está preocupado com o dia de amanhã, que não consegue dormir, que já está tendo crises de pânico, de ansiedade, envie essa mensagem. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele pode consolar a alma aflita, a alma ansiosa, a alma preocupada. Envie essa mensagem. E que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio.